Eu nunca olhei para o meu celular como se ele fosse um aparelho que realmente pudesse entregar uma experiência com jogos boa e interessante. Mas eu também confesso que eu nunca insisti muito nessa pesquisa. Eu cheguei a experimentar alguns jogos anos atrás, mas eu não curti muito a experiência, só que eu também não testei jogos maiores e mais novos. Até porque eu tenho um computador justamente para isso. Só que há mais ou menos uns 2 meses, a Olion entrou em contato comigo e me ofereceu o AL-L10, que é um controle dedicado para celulares, que ele tem a proposta de tornar a experiência de jogar mais imersiva e mais interessante do que jogar com os dedos diretamente na tela. A princípio eu pensei em recusar, mas quando eu vi as especificações do controle, eu topei, porque ele tem basicamente tudo o que eu prezo em um controle. E eu já posso te adiantar que esse controle aqui mudou a minha percepção de jogatina em celulares. Seja pelo fator nostalgia, porque eu descobri que eu posso jogar os jogos da minha infância com uma qualidade muito satisfatória, mas também porque eu também vou conseguir jogar os jogos atuais de aventura usando a minha assinatura do Game Pass Ultimate. Então se você ficou interessado, assiste até o final do vídeo porque eu vou te mostrar todas as características e vou falar um pouco da minha experiência de uso com esse controle. Agora falando das características do AL-L10, vamos começar pela conectividade. Esse controle aqui ele tem conexão B-Mode. Isso significa que ele vai poder fazer conexão direto com o celular. É só conectar o celular nessa entrada USB-C que tem diretamente no controle, mas ele também tem um modo de conexão via Bluetooth. É importante enfatizar que como esse controle é feito com a entrada USB-C, se você tiver um celular iPhone 14 ou inferior, ele não vai ser compatível com o AL-L10, a menos que você use um adaptador, mas eu acho que esse tipo de conexão não vai ser o ideal para você que tem um iPhone. No entanto, se você for tentar jogar no seu celular com a conexão Bluetooth, ele vai funcionar normalmente. E também é importante dizer que ele tem vários modos de conexão. Isso significa que ele vai funcionar para Android, para iOS e também como um controle de Xbox. E uma das características mais importantes quando a gente fala de conectividade hoje em dia é a taxa de polling rate. No AL-L10 a taxa de polling rate dele é de 1000 Hz, sendo que 1000 Hz de polling rate é uma taxa completamente esperada, já que esse controle visa melhorar sua performance nos jogos aí com seu celular. Só fica esperto que essa taxa de 1000 Hz de polling rate é só com ele conectado via cabo USB-C. Se você estiver usando a conexão via Bluetooth, ela cai para 125 Hz. Então se atente a esse detalhe porque é algo muito comum de se acontecer e pode fazer bastante diferença aí para você. Uma das características que mais me chamou a atenção no AL-L10 é o fato de que os botões dele são todos em micro switch. E desde que eu testei o G5 Pro Max, eu tenho dado muito valor para esse tipo de botão, porque ele tem uma sensação tátil e uma resposta muito melhor que aqueles controles que tem só a membrana de silicone. E se você já jogou com controles que tem a membrana de silicone, você sabe que tem aquela característica de que quando você aperta ou você está numa jogatina mais frenética e fica apertando o botão várias vezes, pode ser que ele dê uma emperrada. E desde que eu testei controles com micro switch, isso nunca aconteceu comigo. E uma informação que pode ser relevante para você é que o botão deles tem um acionamento em 0,3 mm. Isso pode ser considerado um botão de acionamento rápido e, como eu já tenho dito em reviews anteriores, esse controle também tem os analógicos com Hall Effect, que é um must-have já para praticamente todo o controle. Isso porque a gente já tem essa tecnologia do Hall Effect em controles mais baratos, e o Hall Effect basicamente serve para corrigir um problema de drift que os controles tradicionais têm. Então, se a gente tem essa característica em controles baratinhos, nada justifica os controles originais e caros não ter essa característica aí, certo, dona Sônia? Mas mais importante do que os analógicos terem o Hall Effect é que a sensação de uso deles é muito boa. E eu realmente não tenho nenhum ponto negativo para falar sobre eles, mas eu preciso ajustar a sua expectativa. Como esses analógicos são menores e mais baixos do que analógicos tradicionais de controle, vai ficar um pouco mais difícil de você fazer micro ajustes nele, mas isso é uma característica normal e esperada para um controle com analógicos desse tamanho. Mas mesmo assim, esses microajustes são muito melhores e mais facilitados do que quando você joga com o dedo na tela. Isso não tem nem como comparar. E agora que a gente falou de Hall Effect, vale a pena a gente também falar de Hall Sensing. E sim, o AL-L10 contém gatilhos com Hall Sensing. E essa é a tecnologia de gatilhos lineares que eles fazem a gestão do acionamento do botão em porcentagem. Ou seja, se você apertar metade do percurso do botão, o seu carro em jogos de corrida, por exemplo, não vai acelerar tudo, ele vai acelerar apenas metade. Então essa é uma função muito legal para você que quer ter um pouco mais de controle, e se você joga jogos de corrida, você sabe que essa função é essencial para que você consiga ter um resultado melhor e não precisar ficar apertando o freio do carro sempre.
Além disso, os gatilhos dele também são compatíveis com a tecnologia de Rapid Trigger e ela é configurável através de software. E para aqueles que amam os jogos de luta, o ALL10 também tem a função de turbo. E a função de turbo dele é bem completa, tendo 4 níveis de turbo, sendo que o acionamento dela vai fazer 10 acionamentos por segundo, 20, 30 ou 40 respectivamente. E como todo controle completo, o ALL10 também conta com vibração. E não só isso, ele tem 6 níveis de vibração aí no analógico. E você pode controlar esses níveis de vibração através do software ou através do comando aí no seu pad. E como eu já mencionei o software 2 vezes antes, vale a pena dizer que ele tem um software dedicado para você fazer todos os ajustes necessários no seu controle. Dentro do software dele, que vai ser conectado diretamente no seu celular, você pode fazer o remapeamento de teclas, a criação de macro para os 2 botões que tem atrás do controle e também o ajuste, se você prefere o Rapid Trigger ou não, e o ajuste de Dead Zone do analógico. E eu tenho que falar aqui que esse software é um software genérico e isso vai fazer um pouco mais de sentido para o final do vídeo, mas é um software bem completo. Você pode fazer todos os ajustes necessários que você quiser, principalmente os ajustes mais relevantes que sempre perguntam aqui nos vídeos, mas você também vai poder baixar ajustes de outras pessoas se você quiser, e você pode salvar ajustes se você quiser testar um remapeamento meio louco aí, você pode fazer isso. E como eu falei, no ALL10 você tem 2 botões compatíveis com macros, que são compatíveis com uma sequência de até 32 acionamento de botões. Então se você gosta de apelar nos jogos de luta, por exemplo, ao invés de você ter que fazer o meia lua e X para dar um Hadouken, você pode simplesmente fazer uma programação de macro para que toda vez que você aperte o M1 ou o M2, o seu personagem faça o Hadouken ou algum outro especial automaticamente. E eu acho que essa função deveria ser considerada trapaça porque ela facilita demais a sua vida. Um ponto que eu acho interessante mencionar é que o ALL10 não possui bateria interna, então ele vai sim usar a bateria do seu celular como fonte de alimentação para ele, mas o consumo dele é muito baixo e ele também tem uma entrada USB-C que permite carregamento rápido de até 36 watts. Então, falta de energia não vai ser um problema para você, principalmente se você tiver com seu carregador e uma tomada por perto, ou também um power bank. E um ponto importante que eu preciso falar aqui é referente à ergonomia. E eu preciso falar que eu adorei a ergonomia do ALL10. Isso porque ele é um controle que ele é um pouco mais largo do que os controles tradicionais. E a sensação que eu tive é que tanto os meus ombros quanto os meus braços ficaram mais relaxados para eu poder jogar. Isso faz toda a diferença se você passa horas jogando aí no seu celular. Só que eu também me sinto na responsabilidade de falar que eu achei um pouco pequeno o apoio de mãos aqui do ALL10. As minhas mãos têm cerca de 19 centímetros, que está dentro da média de tamanho de mãos de homens adultos, então eu creio que a experiência de uso do ALL10 para crianças e para mulheres pode ser um pouco melhor do que para homens, mas isso não significa que foi ruim, é só porque eu estou acostumado com controles com um apoio de mão mais compridos, mas como eu já disse, a ergonomia do ALL10 eu achei bem melhor do que esses outros controles pelo fato dele ser mais espaçado. E eu gostei muito mais desse tipo de ergonomia do que dos controles tradicionais, como por exemplo de Xbox ou de PlayStation, ou controles licenciados baseados nesses formatos aí. Mas no geral a experiência de uso do ALL10 foi bem agradável, tanto pela ergonomia quanto pela textura que ele tem na parte de trás e nos analógicos, que deixa tudo bem confortável. O ALL10 aceita celulares de 10.2 cm até 17.6 cm. E eu testei ele com o meu Samsung S23, que tem 6.1 polegadas, e deu espaço de sobra, ele acomodou meu celular muito bem. E eu também testei ele com o meu Samsung Note 10 Lite, que é um celular de 6.7 polegadas, que coube também muito bem, ficou com uma folga de mais ou menos 1.3 centímetros, isso usando ele com a capinha. E eu acho que esses meus 2 celulares representam bem a média de tamanho dos celulares. Eu acho que não se vende mais celulares muito menores do que 6.1 polegadas e também acho que não tem celulares muito maiores do que 6.7. Se você quiser usar um tablet, tem que ser aquele tablet menorzinho, então se atente bem na hora que você for ver o espaçamento do ALL10 para você não se frustrar e comprar ele para usar num tablet que é maior do que o espaçamento tradicional dele. Mas se você já tem um tablet maior do que esse tamanho, fica tranquilo que no final do vídeo eu vou te apresentar uma solução para você poder jogar aí no seu tablet com um controle exatamente como a ALL10. Bom, eu mencionei que eu usei os meus celulares com a capinha no ALL10. E sim, deu certo, ele encaixou muito bem, só que eu senti que o encaixe não ficou perfeito com as capinhas. A sensação que eu tenho é que o ALL10 foi feito para você usar sem as capinhas, e aí sim, sem as capinhas o encaixe vai ficar perfeito.
Bom, se você chegou até esse ponto do vídeo e está gostando de como eu estou apresentando o produto, deixa um like aí para fortalecer o vídeo e chegar em mais pessoas. E agora vamos falar dos pontos que podem ser considerados pontos negativos, mas que eu acho que são pontos de melhoria, porque nenhum deles é um ponto que é totalmente ruim. Partindo desse último ponto que eu mencionei, do fato de que os celulares com as capinhas não encaixam muito bem no ALL10, eu acho que sim, a empresa poderia fazer o encaixe um pouco mais alto para que tanto os celulares mais finos ou mais largos pudessem encaixar muito bem aí nele. Eu sei que esse é um problema comum que a gente encontra às vezes até mesmo em acessórios específicos para segurar o celular, mas é uma realidade e eu acho que o mercado pode mudar nesse sentido e entregar algo melhor. O acabamento do ALL10 nesse sentido é perfeito. Ele tem um acabamento em silicone e não vai causar nenhum tipo de dano ao celular se você usar ele sem a capinha. Mas com a capinha ele fica meio folgado, dá a sensação que ele pode se soltar e cair, apesar de que o plug USB-C não vai deixar isso acontecer tão fácil. Mas há sim a sensação de desconfiança de que o seu celular não está bem preso quando você usa ele com a capinha. Um outro ponto que merece atenção aqui é que o ALL10, como eu disse anteriormente, não tem bateria interna. Então se você for usar ele como um controle Bluetooth, você vai precisar deixar conectado um cabo USB ali com uma fonte de alimentação, senão ele não vai funcionar. Eu acredito que isso é uma limitação tanto quanto chata, porque, por exemplo, se você tiver um tablet e quiser usar o ALL10 no seu tablet sem ser com ele conectado, é muito frustrante você não conseguir usar ele via Bluetooth, mesmo ele tendo essa função. O mesmo vale para caso você queira usar ele com a sua televisão, se você tem uma televisão Smart. Então, infelizmente, a conexão Bluetooth do ALL10 não é tão otimizada, não é tão útil como a de um controle tradicional. Um outro ponto que me incomodou um pouco é que, apesar do ALL10 ter uma entrada USB-C, essa entrada USB-C não pode ser usada para conectar um fone de ouvido. Eu testei 2 fones de ouvido, um com adaptador de P2 para USB-C e não funcionou, e um outro fone com entrada USB-C e também não funcionou. Isso daí eu acho que pode ser considerado um ponto negativo, porque uma das funções do ALL10 é transformar sua jogatina em algo mais imersivo, mais interessante. E quando o assunto é imersão, o áudio é muito importante. No entanto, se você tiver um fone sem fio, com conexão Bluetooth, você vai poder conectar no seu celular e ouvir diretamente o áudio no fone. Mas se essa função tivesse no controle, deixaria ele muito melhor, principalmente se fosse com uma entrada de 3.5mm, a famosa entrada P2, que daria para usar muitos outros fones de ouvido, dos mais simples aos mais caros. Sabe o que mais está faltando aqui no vídeo? A sua inscrição. Eu tô na meta aí para tentar atingir 3.000 inscritos até o fim desse ano. Então se inscreve aí para ajudar o canal a continuar crescendo, cara. Bom, agora a gente vai para as considerações finais, que é onde eu vou falar um pouco mais da minha experiência com os jogos. A princípio, quando eu recebi esse controle da Aolion, eu gostei bastante já de todas as características da qualidade dele. Ele é um controle relativamente leve, ele pesa menos de 200 gramas, então não fica aquele trombolho pesado na sua mão quando você está jogando. E como eu já falei no início do vídeo, eu não conheço muitos jogos mobile para celular. Então, os primeiros jogos que eu encontrei são os jogos que eu falei da parte da nostalgia, são os jogos da minha infância. Então eu pude jogar Mario aqui no meu celular, eu pude jogar Sonic e isso foi maravilhoso. A qualidade de imagem, a responsividade e também a qualidade para rodar esses jogos hoje em dia no celular é muito superior ao meu console que eu tinha no passado. Eu tinha um Mega Drive. Então jogar no celular foi uma experiência muito boa e me lembrou do Bruno criança, que se sentiu muito feliz de poder jogar o joguinho do Mario que vinha no seu Mega Drive aí, que eu jogava com uns 10 anos de idade. Mas eu também queria testar ele em jogos mais complexos. Mas como eu falei, eu achava que o celular não era um aparelho capaz de rodar os jogos da atualidade. Só que já existe solução para isso. Foi quando eu vi um vídeo de um review de um outro aparelho semelhante ao ALL10, que o cara jogava com o Game Pass dele. Então eu fiz um upgrade do meu Game Pass tradicional para o Game Pass Ultimate, e aí sim eu consegui jogar jogos através da Cloud Gaming do Xbox, que o meu próprio computador, que é um computador com placa de vídeo dedicada, sofre para rodar. Então, por exemplo, Hellblade é um jogo que trava bastante no meu computador e que eu pude jogar com o Game Pass Ultimate via cloud aí no meu celular. E a experiência foi maravilhosa, a qualidade de imagem ficou boa, o jogo rodou muito bem. A única coisa que atrapalha um pouco é que jogar em cloud, jogar na nuvem, pode dar um
pouco de delay, mas isso não é um problema do controle, é uma característica de jogos via streaming que existe no momento. Quem sabe no futuro a tecnologia de streaming para jogos melhore e esse tipo de problema diminua ou acabe, mas no momento ainda existe. E essa questão do Game Pass Ultimate foi muito legal, porque o meu Samsung Note 10 Lite era um celular que estava de canto. Por mais que ele seja um celular bom, ele tá com a tela trincada e eu não via mais uso para ele. Eu só via uso para o meu S23, que é o celular que eu uso para gravar os vídeos do canal. Então esse celular estava de lado e agora com o Game Pass Ultimate eu carrego ele para cima e para baixo junto com a LL10 e sempre que eu tenho um tempinho eu entro lá no Hellblade ou então na trilogia, né, no remake do Crash Bandicoot, que eu gosto bastante, e os jogos da franquia do Batman Arkham, que são jogos que são muito bons e que eu tô podendo jogar de novo, né, matando mais uma vez a saudade do meu PlayStation 3, que há muito tempo eu não jogava. Então, sim, eu recomendo muito a LL10, eu achei muito interessante essa questão de você conectar um controle mesmo dedicado para celular e fica até parecendo um PlayStation Portal, só que muito mais interessante que um PlayStation Portal, porque você não precisa ter um outro videogame para você poder jogar, o próprio celular por si só já basta. Então eu achei muito da hora, gostei realmente de verdade, e esse é um controle que por enquanto eu não pretendo me desfazer dele, eu vou manter, e se for possível eu quero testar outros modelos semelhantes aí de outras marcas para chegar num consenso. Mas até o momento eu gostei muito do ALL10, gostei de todas as características dele e eu posso recomendar para a maioria das pessoas. Eu só não recomendaria se você quiser jogar jogos competitivos via nuvem. Esse tipo de jogo não vai funcionar, não vai ter uma fluidez legal para você jogar, ele vai ter alguns delays, mas isso não é um problema do controle, é um problema do modo de streaming. Se você joga Free Fire, algum outro jogo que é instalado no seu celular e você acha que o ALL10 vai melhorar a sua experiência, eu posso garantir que vai. É muito melhor e mais limpo até para você jogar com o seu celular sem estar com o dedo na tela. A responsividade e a sensibilidade de um controle é muito melhor do que o touch da tela do celular. E como eu prometi que eu ia explicar algumas coisas melhores no final do vídeo, esse controle da Aolion, ele é um controle white label. Isso significa que existem várias outras empresas vendendo um controle exatamente como esse, só que cada marca vai colocar o seu nome, o seu logo lá. Então você consegue encontrar ele com a abertura maior do que a de um celular. Ele tem modelos específicos para tablet e você também consegue achar outras marcas vendendo controle com outros acessórios, como por exemplo um cooler dedicado para resfriar o celular. Eu confesso que eu não acho tão interessante, eu acho que esse cooler não deve ter eficiência nenhuma, mas é válido se você quiser testar. Então você vai conseguir encontrar esse controle mais barato ou mais caro com acessórios a mais, ou até mesmo uma entrega mais simples do que através da Aolion, mas é importante mencionar que não é a Aolion quem produz esse controle. Então eu vou deixar aí o link, os primeiros links são da Aolion, porque eles me forneceram o controle, mas eu vou deixar vários links aí na descrição do vídeo. Se você for comprar, você pode entrar em todos eles e ver qual dos links é mais interessante para você, se vai ter um link com um valor mais barato, ou se vai ter algum link que vai ter um acessório que faz sentido para você, compre através desses links aí. E uma coisa que é importante dizer é que comprando por esses links que vai estar na descrição do vídeo, o meu canal vai receber uma comissão que varia entre 3% e 7% se você fizer a compra pelo AliExpress. Esse tipo de comissão ajuda demais a manter o canal, tanto para eu poder trazer coisas novas ou para eu reinvestir em qualidade de produção aqui nos vídeos e poder entregar um vídeo cada vez melhor. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu realmente espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo e tchau!